Graça e paz, irmãos e irmãs. Espero que vocês estejam bem. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com vocês para ministrar, para nós estudarmos juntos a lição 3, a aula 3, sobre a história do metodismo. Vocês puderam acompanhar na aula 1 sobre o surgimento do metodismo em Oxford, com a pastora Samira. Na aula 2, o surgimento do metodismo na Geórgia, com o pastor Carlos Eduardo. E hoje nós falaremos sobre o terceiro surgimento do metodismo, que é o surgimento em Londres, Então hoje nós estaremos falando sobre esse terceiro, considerado como o terceiro surgimento do metodismo em Londres. E nós precisamos, meus irmãos e irmãs, antes entender e de fato avaliar que quando nós passamos por dificuldades, muitos de nós temos dificuldades, a maioria, todos temos dificuldades, e nós sabemos que sempre surgem perguntas dentro de nós, E uma dessas perguntas que nós fazemos a nós mesmos é o que diz lá no Salmo 121. De onde nos virá o socorro, De onde vem o socorro quando nós passamos por dificuldades, por lutas, por provações? Porque é muito fácil, quando tá tudo bem, nós louvarmos a Deus, adorarmos a Deus. Porém, quando as coisas não estão tão bem assim, muitas perguntas surgem à nossa mente, e de onde nos virá o socorro? É uma pergunta importante que nós nos fazemos, E, de fato, Wesley, já iniciando aqui agora nessa aula sobre o surgimento do metodismo em Londres, Wesley, ele estava em crise. Como vocês viram na aula passada, na aula sobre o surgimento na Geórgia, as dificuldades, o que aconteceu lá, a autoconfiança que Wesley tinha nele mesmo havia se acabado. Ele estava ali em crise e ele se interrogava com honestidade, perguntando qual era o valor da sua fé, ou se ele realmente possuía uma fé verdadeira, que fosse capaz de transpor montes, de caminhar sobre as águas, como em Mateus capítulo 14, dos versículos de 22 a 33 diz, quando Jesus caminha ali sobre as águas. Wesley, ele estava fazendo perguntas e se questionando em saber qual era o valor da sua fé, ou se realmente ele possuía uma fé verdadeira. E aí, quando ele ainda estava a bordo daquele navio, voltando para a Inglaterra, ele começa a se examinar, ele começa ali a se perguntar, sobre tudo aquilo que ele havia vivido na Geórgia, aquele mais de um ano passando ali com o intuito de evangelizar os índios, e ele se faz uma pergunta assim: fui à América para converter os índios, porém, quem me converterá? Quem será aquele que me livrará desse coração vil de incredulidade? Olha a pergunta que Wesley faz a si mesmo, Ele havia ido a um local, a Geórgia, com o intuito de evangelização, porém, ele se julgava que ele precisava ainda se converter. E é interessante que nos registros, no seu diário, com o registro do dia 24 de janeiro de 1738, Wesley escreveu assim: tenho boa religião de verão, posso conversar bem, sim, e sinto-me seguro quando não há perigo por perto. Mas basta a morte olhar-me o rosto, meu espírito fica perturbado. Interessante que Wesley estava ali, diante de uma situação difícil dentro daquele navio, A morte já estava ali, como diz, batendo a porta, e Wesley estava, sua autoconfiança, havia desmoronado. O castelo da sua autoconfiança havia desmoronado. E então ele começa a se questionar sobre a sua fé, sobre a sua vida de uma forma geral, como um homem que vivia tantos anos, seguindo o Evangelho de Jesus, pregando, porém ele teve seu momento de crise. E
para nós também fazermos um vínculo, né, uma referência, um paralelo com o texto bíblico, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13 ao 35. Nós vamos ler, é um texto bem conhecido, mas importante que nós tenhamos ele em mente. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Eles lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. E então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa é a história dos discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus ali os encontra, né? E há toda essa conversa sobre o que havia acontecido com Jesus. E é interessante que Lucas, ele foi o único evangelista que conservou esses detalhes, né? Dessa memória, desse encontro de Jesus com seus discípulos nessa estrada de Emaús. Os discípulos que estavam ali em cabisbaixos, entristecidos, né? Eles não sabiam, eles não tinham como conversar sobre outro assunto, senão realmente aqueles acontecimentos, daquilo que havia acontecido com Jesus, né? Era o assunto que pairava sobre aquele tempo, e não seria diferente aqueles 2 discípulos estarem conversando sobre isso. Mas é interessante que Jesus, ele gerou nos seus discípulos expectativas. O modo como Jesus anunciava a boa nova, lembrando o amor do Pai que recebe o filho que se julgava perdido, né? Nós podemos ler na parábola do filho pródigo, em Lucas 15.
a forma também como Jesus, com a liberdade que Jesus demonstrava diante da lei, né? Esses discípulos estavam ali, haviam sido despertados, havia umas expectativas dentro deles sobre quem Jesus era, a forma como ele agia, né? A firmeza como Jesus apontava os erros das autoridades, chamando-os à conversão, e a ternura que dirigia aos pequeninos. Eram sinais de que Deus estava com ele. A sua justiça seria implantada e o seu reino inauguraria uma nova era de paz, né? Eram coisas que haviam chamado a atenção dos discípulos enquanto eles estavam ali caminhando com Jesus, né? E os discípulos estavam convencidos de que Jesus era o Messias, o ungido, né? Através do qual a redenção de Israel finalmente se concretizaria, né? Eles esperavam a redenção vindo de um Messias, vindo de alguém, né? E esses discípulos de Jesus criam que Jesus Cristo era o Messias, era o ungido, né? Porém, com a morte de Jesus, essas esperanças, essas expectativas dos discípulos em Jesus foram também sepultadas, né? E não é exagero dizermos que os próprios discípulos, né, e discípulas sentiam-se mortos, pois viver sem esperança é morrer, né? Quantos de nós não temos esperança e não temos perspectiva alguma, e de fato viver sem esperança é morrer. Aqueles discípulos entenderam que viver sem Jesus era morrer. E é interessante que na época em que Lucas redige o evangelho, né, o seu evangelho, a comunidade cristã também estava experimentando dificuldades, né, de sabores terríveis, né? Pregava-se que Cristo estava vivo e caminhava entre os seus, mas onde eles poderiam encontrá-lo, né? E de fato nesse texto nós vemos que o encontro com Jesus ressurreto reacendeu a confiança e transformou o abatimento diante da realidade em coragem para agir. Os discípulos e discípulas também recobraram a vida e o alento, ou seja, diante ali de algo que eles não esperariam, infelizmente não esperariam, que Jesus havia ressuscitado, diante de um abatimento, de uma realidade cruel. Aqueles discípulos, ao encontrar com Jesus, né, eles se sentiram com coragem, impulsionados para agir, a partir do momento que eles reconheceram que era Jesus que havia estado com eles, né? E aí, ao relembrar essa história, Lucas, ele certamente quis chamar a atenção dos seus leitores para os lugares onde o encontro com Cristo vivo poderia ser renovado, convertendo em impulso a favor da vida, né? E esses lugares de encontro onde Cristo pode ser, onde podemos encontrar o Cristo vivo, onde nós podemos ser renovados, nos indicam 3 caminhos, né? Esse texto de Lucas, essa reflexão dos discípulos no caminho de Emaús, indicam, na verdade, 3 caminhos que Jesus se faz presente com aquele que se junta a nós em nossa jornada, né? Jesus se juntou àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Esteve ali com eles na proclamação da palavra, né? Aqueles discípulos, eles entenderam quando após Jesus, né, partir ali o pão e dar o pão a eles, eles entenderam de fato que era Jesus que estava com eles, que era a mesma fé, era o mesmo ideal, que eles estavam juntos. E são esses passos são esses os caminhos, né, de encontrar Jesus, né? Ou seja, ele se faz presente na nossa jornada, na proclamação da palavra, na partilha do pão e celebração, na comunhão com a mesma fé e com o mesmo ideal. E quando nós voltamos à história de Wesley, né, a aula sobre o movimento metodismo, fazendo esse paralelo com o texto bíblico, e nós podemos ver que a forma drástica que Wesley interrompeu a sua missão na Geórgia, né, como vimos, deixou de imediato em Wesley um forte sentimento de frustração em seu espírito.
Contudo, ele não ficou paralisado, não ficou subjugado por uma sensação amarga de derrota, com pena de si mesmo. Ao contrário, os acontecimentos, aquilo que havia acontecido na Geórgia, né, levaram Wesley à autocrítica e serviram como um estímulo na busca daquilo que ele ainda não possuía, né? E Wesley, ele tinha um amigo que colaborou muito para que ele pudesse encontrar, né, saber, identificar aquilo que ele não possuía. Então, uma semana, após Wesley desembarcar em Londres, ele encontrou com seu amigo Pedro Boller, que era um pastor morável, estava se preparando para ir para as colônias inglesas na América, né? E aí, nas conversas que eles tinham, né, regularmente, o Pedro Boller, ele ajudou Wesley a notar que o grande problema de Wesley não era uma fé deficiente e frágil, mas era uma fé, na verdade, era unicamente a descrença, ou seja, uma falta de fé. Quando nós não cremos, quer dizer que há uma falta de fé. E foi isso que o seu amigo Pedro ajudou Wesley a identificar. Mais uma vez, não era uma fé deficiente e frágil, mas era unicamente a descrença. Então Wesley, ele precisava abraçar essa fé viva, né? Uma fé, não uma fé apática, mas uma fé viva, uma fé em movimento, né? Como uma dádiva de Deus, que implicava em dois frutos inseparáveis, provenientes do senso de perdão, que era o domínio sobre o pecado e a paz constante. Essa fé viva que Wesley precisava abraçar era uma fé que traria para ele, né, a intenção, a condição de entendimento sobre o domínio do pecado e ter uma paz constante, e viver em paz constante, né? E Wesley, ele não se deixou convencer facilmente, né? Ele procurou orientação do ensinamento bíblico, ouviu o testemunho de quem já havia alcançado essa experiência, né? De ter essa fé, de ter esse domínio sobre o pecado e dessa paz constante. Então, ele decidiu renunciar toda confiança em suas próprias obras de justiça e diligentemente interceder a Deus por esse dom. Wesley, diante de uma situação onde ele não tinha fé, ele decidiu renunciar à sua confiança, à sua autoconfiança, né? Era algo que ele confiava nas suas próprias forças, nas suas próprias obras de justiça, e decidiu então interceder a Deus pelo dom, pela fé que pudesse alcançar o seu coração. E aí, posteriormente, Wesley, ele vai dizer que no período que ainda vivia debaixo da lei, sob o espírito da escravidão, obedecendo a Deus antes por temor servil do que por amor filial. Ou seja, Wesley se considerava uma pessoa debaixo da lei que vivia sobre um espírito de escravidão, né? Ele obedecia a Deus antigamente, antes dele reconhecer que precisava renunciar, né, às suas próprias obras e justiça. Ele reconhecia que ele caminhava com Deus num temor servil, né, um temor de escravidão, espírito de escravidão, e não no amor filial, né? De modo semelhante aos discípulos de Emaús, Wesley também vivenciou a alegria da comunhão e da partilha. E aí é que entra aquela experiência, né, de Wesley na sociedade de Fetter Lane. Não a experiência do coração aquecido, mas a experiência em uma das suas sociedades, a sociedade de Fetter Lane, né? No primeiro dia do mês de maio de 1738, a experiência de Wesley foi 24 de maio de 1738, né, nasceu a chamada Sociedade de Fetter Lane, que Wesley consideraria mais tarde como o terceiro surgimento
do metodismo. A sua organização combinava elementos anglicanos e moráveis e se inspirava na Epístola de Tiago, que Tiago 5,16 está escrito: confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para que sejais curados. Então era um grupo ali de 40, 50 pessoas que assumiam o compromisso de se reunir todas as quartas-feiras para confissão, né? Confissão de pecados, encorajamento, uma mútua edificação, né? Ou seja, palavras bíblicas, né? Eram compartilhadas. Eles abriam e encerravam as reuniões com cânticos e orações. Então, nessa sociedade de Fetter Lane, do dia 1º de maio de 1738, quando considerado o terceiro surgimento do metodismo, né, Wesley se baseia em Tiago 5,16 sobre confessar, pois uns aos outros os vossos pecados e orais uns pelos outros para que sejais curados, né? Era nesse encontro, na partilha, na comunhão entre as pessoas nessa sociedade que havia cura, alegria, né? Para a vida de cada um e cada uma que participava dessa sociedade. E aí foi num encontro similar a esses na rua Aldersgate, em 24 de maio de 1738, Wesley estava ouvindo a leitura do prefácio de Lutero à Carta aos Romanos, exatamente quando se descrevia a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, que Wesley sentiu seu coração aquecido de forma singular, né? E é aqui que falamos da experiência do coração aquecido. E Wesley diz: eu senti que acreditava em Cristo, apenas em Cristo, e uma segurança me foi dada que Ele havia levado meus pecados, sim, os meus pecados, e me salvado da lei do pecado e da morte. E aí de imediato, Wesley, né, depois dessa experiência forte, profunda na sua vida, ele testemunha esse fato ali aos presentes, aos que estavam juntamente com ele, né, e podemos ver a fé, a confiança, a certeza, a partir desse momento, dessa experiência, era uma realidade palpável e experimentada por Wesley. Não era apenas um conceito que ele defendia, né, com base ali nos seus argumentos intelectuais, né, que era algo como verdadeiro, mas ele se apropriou, né, dessa fé justificadora, experimentou a santidade que procede, não pelo esforço humano, mas pela graça de Deus. É da graça de Deus que nós podemos alcançar, não é pelo nosso próprio esforço, né? E aí o que acontece ali em Aldersgate dá um novo sentido à vida cristã e reorienta a prática pastoral de Wesley, né? E podemos ver que a energia que até então ele havia empenhado para obter a santidade pessoal, né, pelas suas próprias forças, seus próprios argumentos, a partir desse momento ela é canalizada para o serviço ao próximo. Mais do que com a própria salvação, Wesley vai se ocupar com a missão para a qual se sente especialmente vocacionado, né, cujos propósitos, e aí mais tarde se resumiria na conhecida expressão, não formar uma nova seita, mas reformar a nação, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Vou ler mais uma vez. Não formar uma nova seita, mas reformar a nação, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Interessante que através da sua experiência, Wesley foi tocado, Wesley mudou radicalmente a sua vida, de um homem que se baseava pelas suas próprias forças, pelo seu próprio intelecto, né, pelos seus próprios conhecimentos, conceitos bem elaborados. Agora ele estava vivendo uma fé verdadeira, né? Ele estava tomado pela graça de Deus. E foi assim que Wesley
pôde ser curado da sua crise, né, das suas dúvidas, pelos momentos que havia passado na Geórgia. Wesley foi curado através de uma experiência com o Senhor, né? E através de uma experiência numa sociedade, né? O primeiro surgimento na sociedade Fetterlane, dia 1º de maio, e 23 dias depois, né, na rua Aldersgate, ele teve essa experiência. E nós concluímos nessa aula que em sua trajetória, no ano de 1738, Wesley refez o caminho dos viajantes de Emaús. Repetiu a passagem da tristeza para o júbilo, do desânimo para o alento, da morte para a vida. Foi a presença do Senhor na soledade dos que se juntaram a Ele, no estudo da palavra e na celebração da vida e da comunhão, sobretudo partilhando o pão, que possibilitou essa transformação e a vitória sobre a crise. Como aqueles discípulos, Wesley sentiu seu coração arder e, superando a excessiva preocupação com a própria salvação, descobriu que a santidade desejada por Deus passa sempre pelo próximo. Wesley descobriu que a santidade desejada por Deus passa sempre pelo próximo, não é pensar individualmente. Wesley passou a pensar no próximo. E é isso que nós aprendemos nessa aula, nessa terceira aula, né? Sobre o surgimento, surgimento do movimento metodista, do metodismo, né? Em Londres. Mas também aprendemos que, assim como a experiência de Wesley serviu da tristeza para o júbilo, para ele se reencontrar, para ele assim ser agraciado pela graça de Deus na sua vida e poder servir o próximo, não apenas de uma fé que era apenas teórica, mas de uma fé prática com o próximo. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, nessa terceira aula. Espero que você tenha, né, juntos nós tenhamos aprendido sobre esse terceiro surgimento do metodismo em Londres, né, e que a sua vida seja edificada. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos por esta aula, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa trazer a memória de cada uma, Senhor, que tem visto essa aula, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e na próxima semana, a aula 4.